Fala galerinha, show do Colégio CPC. Galerinha, hoje a nossa aula é dando continuidade ao Rei do Monera. Nós iremos falar sobre o metabolismo das bactérias, a sua reprodução e também sobre as bacterioses. Se liga aí galera, que a aula é show! Valeu pessoal, vamos lá! Pega um caderno, uma canetinha, vamos fazer as nossas anotações. Pessoal, quando se fala de metabolismo bacteriano, pense no negócio diversificado. Tem bactéria que é autótrofa, heterótrofa, quimiosintetizante, fotossintetizante, ou seja, são os seres mais numerosos e mais diversificados do planeta Terra, tá bom? Então, olha, no final da aula, pessoal, tem uma listinha de exercícios com 10 questões sobre bactérias para vocês resolverem. Vamos lá, não manere nos estudos. Então vamos lá. Bactérias heterotróficas são aquelas bactérias que não produzem o seu próprio alimento. Então essas bactérias, elas podem ser aeróbias ou anaeróbias. Lógico que as bactérias aeróbias são aquelas que vão fazer a respiração aeróbia, vão utilizar o oxigênio. E as bactérias anaeróbias, elas podem ser de dois grupos. As anaeróbias facultativas, que são aquelas que vivem com ou sem oxigênio, tá bom? Se tiver oxigênio, ela vai fazer respiração. Se não tiver oxigênio, ela vai fazer fermentação. Já as bactérias anaeróbias estritas ou obrigatórias, pessoal, são aquelas que não toleram o gás oxigênio. Elas morrem na presença do oxigênio. Lembra que os primeiros seres vivos que surgiram no nosso planeta eram assim? Eram anaeróbios estritos. E quando o oxigênio surgiu em grande quantidade, ele acabou levando grande parte dos seres vivos à sua morte. Então, as bactérias anaeróbias estritas não toleram o oxigênio. Bactéria do tétano e do botulismo são estas mais cobradas nos vestibulares. Mas quando falar de bactéria heterótrofa, pessoal, que são as decompositoras, como é que isso é cobrado nos vestibulares? De duas formas. Elas são muito importantes, pessoal, na natureza por fazerem a ciclagem, a decomposição da matéria orgânica. Por exemplo, essa maçã aqui, ela caiu, ela vai ser decomposta por fungo e bactérias. E a matéria orgânica que tem nela vai virar matéria inorgânica, sais minerais, gás carbônico. E esses sais minerais e esse gás carbônico são utilizados pelos produtores para produzir nova matéria orgânica. Então a grande importância das bactérias heterótrofas no ambiente é realizar a ciclagem da matéria, decomposição da matéria, tudo bem? Agora, algumas bactérias heterótrofas, que fique claro, já falando de ecologia, elas são usadas em processos de biorremediação. Vocês já ouviram falar? Por exemplo, você tem petróleo no mar. Puxa, o petróleo é difícil de ser removido do mar, ele é tóxico. Mas eu posso colocar uma bactéria para decompor o petróleo. Então essa bactéria que vai decompor o petróleo, pessoal, ela está fazendo um processo de biorremediação, que é quando eu uso um ser vivo, geralmente um fungo ou uma bactéria, para degradar, para digerir substâncias tóxicas do meio. Por exemplo, tem uma bactéria que digere o plástico lá do lixo, reduzindo o volume de lixo do ambiente. Processo esse chamado de biorremediação. E, só para constar para vocês, em vestibulares mais específicos, bactérias decompositoras também são chamadas de sapróbias. Sapróbia, sapro, podre, biovida. Pode também ser chamado de saprófita, sapro, podre, fita, vegetais. Decompõe a madeira, ali, a folha, a raiz dos vegetais mortos. Ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui eu tenho um experimento bastante cobrado nos vestibulares em que o cara pegou 3 tubos de ensaio. Ó. 1, 2, 3. Esses tubos, pessoal, eles estão abertos para entrar o oxigênio. Agora, essa parte amarela aqui, ó, representa a matéria orgânica, os nutrientes, tá bom? O substrato aqui. E essas bolinhas são as bactérias. Vejam que nesse tubo 1, as bactérias só ficaram na superfície. E é na superfície que tem oxigênio. Então são bactérias aeróbias. Já nesse tubo 2, tem bactérias embaixo e em cima. Elas ficam embaixo e em cima. Então, quando elas estão em cima, elas estão fazendo respiração. E quando elas estão embaixo, estão fazendo fermentação. Então elas são anaeróbias facultativas. E essas outras bactérias aqui, ó, se afastaram do oxigênio,
foram lá para o fundo. Então elas não toleram o oxigênio, elas são anaeróbias estritas, como o caso da bactéria do tétano, ok? Ok, pessoal, falando de bactéria anaeróbia estrita, já aproveitando falando de uma bacteriose que é o botulismo. Botulismo a gente lembra de latas estufadas, lembra também do botox, tá aí a mulher aplicando botox, eu vou já explicar para vocês o que é isso aí. É o seguinte, existe uma bactéria chamada de Clostridium botulinum. Essa bactéria, ela é anaeróbia estrita. Essa bactéria, pessoal, ela está presente no solo. E quando um alimento está contaminado com ela e esse alimento é enlatado, sem ser esterilizado adequadamente, essa bactéria vai se multiplicar dentro da lata, vai fazer fermentação, vai liberar, pessoal, gás carbônico. E esse gás carbônico aprisionado na lata, não tem como sair, ele acaba estufando a lata. Aí o cara vai no supermercado, aí vê aquela lata toda estufada. Eita, os caras colocaram mais alimento aqui, eu vou pegar essa lata. Rapaz, é o famoso olho gordo. Então o que acontece? Quando ele pega aquela lata, que ele abre, que entra oxigênio, a bactéria morre. Mas aí, pessoal, a toxina que essa bactéria produziu continua lá. E a toxina botulínica, ela é a mais letal do mundo. Repito, toxina botulínica é a mais letal do mundo. Por quê? Porque, primeiro, ela relaxa o músculo e paralisa. Por exemplo, o músculo do diafragma, que é aquele músculo que sobe e desce para poder auxiliar na nossa respiração. Então, ele vai paralisar e relaxar o diafragma. Como o diafragma não vai mais contrair, você morre por asfixia entre 5 a 10 minutos. Então veja o perigo de comer alimentos contaminados pela toxina botulínica. Quem vai matar não é a bactéria, é a toxina que ela produziu, tá bom? Só que essa toxina, pessoal, ela passou a ser utilizada pelos médicos, né, pelos esteticistas. Como assim, professor? Essa toxina é diluída bastante e ela é aplicada aqui na face, ó. A questão do botox, por exemplo, da pessoa tanto franzir a testa e com o passar do tempo, a idade da pessoa, a musculatura da testa aqui do próximo aos olhos, aqui o chamado bigode chinês, aqui ó, nessa região, vai tendo a contração da musculatura da pele e ela não relaxa. Então, da musculatura do rosto, perdão. Então essa musculatura contrai e não relaxa. Qual é o problema disso? É que ficam as rugas de expressão. Então quando você aplica o botox aqui, nessa região, o que acontece? Ele relaxa a musculatura da pele, a musculatura do rosto, perdão, relaxa a musculatura do rosto e paralisa. Aí você não consegue mais contrair. Como ele relaxou, a musculatura distende, entendeu? Então a pele ela vai se distender. Então você vai sorrir, mas não vai ter mais a contração da musculatura. Então a pele ela fica paralisada e a ruga de expressão ela desaparece. Lógico que a cada 4 ou 6 meses, dependendo do organismo de cada pessoa, você tem que reaplicar o botox, porque o organismo vai absorvendo aquela substância. Então lembrando, conservas, quitutes, ou seja, os alimentos enlatados são aqueles que têm maior risco de estarem contaminados com a bactéria do botulismo, que é anaeróbia estrita. Olha só essa questãozinha que eu botei aqui para vocês, pessoal, ó, olha só. O botulismo provocou a morte de 1,1 mil cabeças de gado no último mês de agosto, numa fazenda do Mato Grosso do Sul. A suspeita clínica inicial foi confirmada pelo exame de amostras de grãos de úmidos de milho fornecida aos animais, demonstrando a presença da toxina botulínica, eita prejuízo doido, que é produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Aí ele pergunta, considerando que a toxina botulínica bloqueia a transmissão neuromuscular, ou seja, o estímulo do nervo, o estímulo nervoso para o músculo contrair, a morte dos animais deve ter sido decorrente de, letra E, parada respiratória. Não é infecção generalizada, não é hemorragia interna, não é desidratação por questão de vômito ou diarreia e também não foi acidente vascular cerebral, o AVC. Não foi isso, foi parada respiratória, porque parou o diafragma, letra E. Legal? Agora, tem as bactérias, pessoal, que são autótrofas, que são aquelas que produzem o próprio alimento, ou pela fotossíntese ou pela quimiossíntese. As bactérias fotossintetizantes, que são aquelas que fazem fotossíntese, essas bactérias, pessoal,
como é o caso das cianobactérias, que antigamente, anota aí, eram chamadas de cianofícias ou algas azuis. Elas são os principais produtores de oxigênio nos oceanos. O que elas fazem? Elas pegam o gás carbônico e a água, na presença, calma lá, deixa eu ver aqui, na presença da luz, que é captada pela clorofila, produzindo glicose, água e oxigênio. Veja que a fotossíntese produz água, não é só glicose e oxigênio. Cuidado dos vestibulares, vocês vão ver isso com o professor Tássio. Agora veja, uma pergunta de vestibular. O oxigênio liberado na fotossíntese, ele vem da água ou ele vem do gás carbônico? Opa, ele vem da água. Não esqueça, se você respondeu que o oxigênio vem do gás carbônico, nunca mais responda dessa forma, tá bom? Nunca mais, pessoal. Então, todo o oxigênio liberado na fotossíntese vem da molécula de água. Agora, nem toda alga ou ser que faça fotossíntese libera o oxigênio. Por exemplo, tem umas bactérias sulfurosas que vivem em pântanos, que em vez de elas pegarem gás carbônico e água, elas pegam o gás carbônico e o H2S. Esse H2S é o gás sulfídrico. E aí veja o que elas vão fazer. Elas pegam os raios infravermelhos, o calor do ambiente, através de um pigmento chamado de bacterioclorofila, elas não têm clorofila, elas produzem glicose, água e enxofre. Vejam, se realmente o oxigênio viesse do gás carbônico, aqui era para liberar oxigênio, mas veja que o oxigênio vem da água. Como aqui não usou água, não liberou oxigênio, liberou foi o enxofre, que tem aquele cheiro no pântano ali de ovo podre. Legal? Então aprendemos que toda fotossíntese que libera oxigênio, o oxigênio vem de onde? Da água. E que essas cianobactérias fazem parte do fitoplâncton, daquela camada superficial da água, onde tem seres microscópicos que fazem ali a fotossíntese, o fitoplâncton. Metabolismo bacteriano também, nós temos as bactérias que são quimiosintetizantes. Eu vou mostrar aqui para você, mas eu quero que tu olhe bem para cá. Não olha para cima não, tá bom? Olha para cá. Me diz que reação é essa? Gás carbônico mais água, produzindo glicose mais água mais oxigênio. Que reação é essa? É a fotossíntese. Então, professor, então qual é a diferença da fotossíntese para a quimiossíntese? É a fonte de energia, rapaz. Ó, se a energia vier da luz, é fotossíntese. Agora, nesse caso, na quimiossíntese, vou dar só um exemplo aqui, bactérias nitrificantes. Elas podem transformar, lá no ciclo nitrogênio que você vai ver em ecologia comigo, elas podem transformar a amônia em NO2-, que é o nitrito, tá bom? Nessa oxidação de uma substância química, elas liberam energia. E essa energia transforma o gás carbônico com a água em glicose, água e oxigênio. Ou seja, qual é a diferença da fotossíntese para a quimiossíntese? É a fonte de energia. Se a energia utilizada for da luz, é fotossíntese. Se for de uma substância química que foi oxidada, seja ela qual for, a amônia, o nitrito, uma substância ferrosa, uma substância sulfurosa, eu digo que ocorreu uma quimiossíntese. Tá bem? Vamos agora, pessoal, falar sobre a reprodução bacteriana. Essa reprodução bacteriana, ela pode ser assexuada ou então sexuada. Eu botei entre aspas e eu vou já explicar por que sexuada entre aspas. Primeira coisa, qual é a melhor reprodução? É assexuada ou assexuada? Vejam, depende do meio. Se o meio estiver estável, a melhor reprodução é a assexuada, porque ela é rápida, gasta pouca energia e já gera indivíduos igualmente adaptados ao ambiente, ou seja, gera clones. Por exemplo, essa bactéria aqui, ó, a reprodução assexuada dela é chamada de bipartição ou cisparidade ou divisão binária. Olha só, tá aqui ó, a bactéria, ela duplica o DNA dela, divide o citoplasma em dois, dando origem a duas bactérias. Então, essa daqui não existe mais, tá bom? Essa daqui se dividiu em duas bactérias. Ela se dividiu em duas bactérias. E essas bactérias, elas são clones. Ou seja, a reprodução assexuada, pessoal, ela gera clones. Ela gera indivíduos já adaptados àquele ambiente. Então, a vantagem da reprodução assexuada é essa, gerar clones, indivíduos adaptados. Por exemplo, uma bactéria entra na sua garganta. Ela já vai se reproduzindo de forma assexuada. Qual é o problema?
é se você tomar um antibiótico, porque se você tomar um antibiótico, o meio fica desfavorável e aí ela começa a morrer. Então ela vai ter que ter um aumento da sua variabilidade através de um processo de recombinação para poder ver se consegue produzir uma variedade que consiga sobreviver àquele antibiótico. Tudo bem? Vamos falar da reprodução sexuada. Por que eu botei reprodução entre aspas? Porque assim, reprodução é quando dois indivíduos cruzam e geram um novo indivíduo. E aqui, na verdade, olha só, por exemplo, na conjugação, essas duas bactérias se juntaram e continuam duas bactérias, ou seja, não aumentou o número de bactérias. Por isso que não é considerada a conjugação como a reprodução propriamente dita. Mas eu ainda botei como reprodução sexuada, porque alguns vestibulares ainda cobram conjugação como sendo reprodução sexuada, tá bom? O adequado seria dizer que é uma forma de recombinação bacteriana, de recombinação genética. Então vamos lá. Na conjugação, são três formas: conjugação, transdução e transformação. Na conjugação, uma bactéria se liga na outra. Tá vendo esse DNAzinho bem aqui circularzinho? Esse DNAzinho circular, pessoal, que eu chamei aqui de fator F, fator de fertilidade, é o plasmídio. Lembra que as bactérias que têm plasmídio, elas têm certa resistência a alguns antibióticos. Então esse plasmídio tem genes que conferem nela resistência a substâncias tóxicas do meio, a antibióticos. Então, essa bactéria que tem o plasmídio, ela pode se ligar através dos pelos sexuais que formam uma ponte citoplasmática, ela pode se ligar com outra bactéria. Aí ela duplica o plasmídio dela e doa o plasmídio para outra. Essa outra bactéria que recebeu o plasmídio, ela aumentou a sua variabilidade, ela vai ter características que antes ela não tinha, isso é bom para ela. Mas olha, que antes eu tinha duas bactérias, eu ainda tenho duas, então não é uma reprodução propriamente dita, é um tipo de recombinação, do aumento de variabilidade. Então toda vez que você observar em reprodução bacteriana ou em recombinação bacteriana, se tiver o termo plasmídio ou ponte citoplasmática, você vai associar como sendo a conjugação. Legal? A outra forma, pessoal, de aumentar a variabilidade é a transformação. A transformação é mais simples, ó. É quando uma bactéria morre, aqui essa bactéria morreu, foi para o além, ela morreu, mas ficou parte do DNA dela, fragmentos do DNA dela. Aí vem essa bactéria aqui viva e absorve parte do DNA da que morreu. Aí ela pega esse DNA da que morreu e liga ao seu. Então, eu tinha quantas bactérias aqui? Eu tinha uma. Eu tenho quantas? Eu tenho uma. Agora vejo, qual é a vantagem dela? Ela tem gene que antes ela não tinha, então ela aumentou a sua variabilidade genética. Toda vez que tiver assim, ó, a absorção de DNA do meio é transformação. Absorveu o DNA de uma bactéria que morreu. Isso aumenta a variabilidade genética. Agora, olha só a outra forma aqui também de aumentar a variabilidade. É a transdução. Como é o nome daquele vírus, galera, que a gente já estudou em sala, que infecta só bactérias? É o bacteriófago. Então, na transdução, pessoal, é quando você tem um vírus chamado de bacteriófago, que ele infecta uma bactéria. Ele vai matar a bactéria. Só que quando ele sai, parte dos vírus, ó, o DNA laranja da bactéria, tá bom? DNA laranja da bactéria. Parte dos vírus, ao serem montados, eles levam consigo o DNA da bactéria. Em vez de eles levarem o DNA dele, ele levou o DNA da bactéria. Então, quando ele for infectar uma nova bactéria, ele vai introduzir aquele DNA anterior, aquele DNA da bactéria que ele morreu. Então, essa bactéria aqui vai receber DNA dessa bactéria aqui que morreu. Então ela vai aumentar a variabilidade dela, podendo trazer vantagens ou não. Vai depender de que gene que ela recebeu e também vai depender do ambiente, porque vocês sabem que uma característica é boa ou ruim de acordo com o ambiente. Então toda vez que estiver falando de vírus levando DNA, de bacteriófago, é a transdução. Legal? Bactérias parasitas intracelulares obrigatórias. Pessoal, geralmente as bactérias elas não entram nas células hospedeiras, elas ficam fora das células se reproduzindo e liberando toxinas.
Mas tem dois grupos de bactérias que são parecidas com os vírus. Pessoal, elas têm células, não são acelulares. Mas elas não têm metabolismo próprio, elas usam o metabolismo da célula hospedeira. Por isso que elas são um caso à parte, são chamadas de bactérias parasitas intracelulares obrigatórias, que são as rickétsias e as clamídias. Quando eu falo de rickétsia, basta tu lembrar quais as doenças que são causadas por rickétsias. Nós temos a febre maculosa, o tifo epidêmico, que matou muito na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e o tifo endêmico. Mas dessas três doenças dessas três doenças aí, pessoal, causadas por rickétsia, a mais cobrada nos vestibulares é a febre maculosa. A febre maculosa é transmitida por um carrapato, chamado de carrapato estrela. Esse carrapato estrela, ele pica e se contamina em animais silvestres, em especial os roedores, como as capivaras, e também em alguns animais criados em fazendas, como por exemplo cavalos, jumentos, burros. Então esse carrapato estrela, quando ele pica um ser humano, ele passa a rickétsia, ele passa a bactéria rickétsia, que vai causar febre maculosa. Veja que é perigoso, ó. Mata em até 60% dos casos. Leva a uma febre muito elevada, que dificilmente baixa, podendo levar à morte da pessoa, porque desnatura as enzimas e as reações químicas param, as reações enzimáticas param. Então, bactérias intracelulares obrigatórias são as rickétsias e as clamídias. Rickétsia, a gente lembra de febre maculosa, que é transmitida através da saliva, da picada de um carrapato chamado de carrapato estrela. Já as clamídias, elas causam aqui duas doenças, o tracoma, que é uma infecção da conjuntiva ocular, mas também pode infectar a genitália. Aí quando infecta a genitália, né, o órgão reprodutor, aí passa a ser uma IST. E o linfogranuloma venéreo, que é uma doença feia. Quer ver? Bota aí no Google, linfogranuloma venéreo. Vai aparecer umas imagens horríveis. Não vai querer mais nem comer mais nada durante um bom tempo, tá bom? Então ambas as doenças, tracoma e linfogranuloma venéreo, são causadas por bactérias parasitas intracelulares obrigatórias, clamídias. E agora, pessoal, vamos falar das bacterioses para encerrar a nossa aula. Mas antes disso, vamos falar da relação bactéria com antibiótico. Primeira coisa, lembra de Davy e Lamarck. Para Lamarck, os indivíduos se modificavam para se adaptar ao meio. Para Davy, que estava correto, os indivíduos já eram diferentes. O meio apenas selecionava os indivíduos diferentes, os indivíduos mais aptos, perdão, os que tinham as características mais vantajosas. Então, quando a gente falar de bactéria e antibiótico, entenda, o antibiótico é o meio, tá bom? Então, se tiver assim, ó, bactérias se modificam para ficarem resistentes aos antibióticos, está errado. Porque a bactéria se modifica por mutações. As mutações são aleatórias, as mutações não são direcionadas. Então, ela sofre uma mutação, mas não necessariamente para ficar resistente ao antibiótico, para ficar adaptada a um antibiótico. Ela pode ter várias características aí que não tem nada a ver com o antibiótico. Então, mutações não são direcionadas. E o antibiótico não promove na bactéria uma transformação para se adaptar a ele. As bactérias já são diferentes através de mutações que elas sofreram ao longo da sua existência. Cabe ao antibiótico apenas selecionar. Se elas forem sensíveis, todas vão morrer, e se tiver alguma que é resistente àquele antibiótico, ela vai sobreviver. Professor, e o que é uma superbactéria? É aquela bactéria, pessoal, que até o momento nenhum antibiótico consegue matá-la. Aí você tem as superbactérias, tá bom? Então, na verdade, aqui, ó, antibiótico apenas seleciona as bactérias que já eram resistentes. Então, a bactéria não se modifica para se adaptar ao antibiótico. Agora, o seguinte, para que eu saiba qual antibiótico de fato vai matar aquela bactéria que está me causando uma infecção, o ideal é eu fazer um teste, um antibiograma. Essa placa de Petri, pessoal, essa parte branca aqui, ó, tudo isso aqui que é branco são bactérias. Esses pontinhos brancos, o A, o B, o C e o D, são os pontinhos do antibiótico, o comprimidozinho de antibiótico. Então vejam, aqui em B
olha só a área que ficou sem bactérias ao redor. Então esse antibiótico B e esse antibiótico C são os mais eficazes. O D não é tão eficaz, porque veja que teve uma multiplicação aqui de bactérias ainda. Ele foi selecionando um tipo de bactéria. E o A é o menos eficaz de todos. Esse A matou pouquíssimas bactérias. Então, quando fizerem um antibiograma, tu vai entender. É um teste para saber qual antibiótico é mais eficaz para certa bactéria. E quando fizerem um antibiograma, aquele antibiótico que tiver com um círculo maior ao seu redor é aquele antibiótico que é mais eficaz. Eu vou falar aqui para vocês das principais bacterioses. Por exemplo, a leptospirose, que é a que mais cai nos vestibulares. Leptospirose, tétano e botulismo, nós já falamos sobre essas duas últimas. Leptospirose é causada por uma bactéria, Leptospira interrogans. Essa leptospirose é chamada de zoonose porque ela é transmitida pela urina de roedores, em especial os ratos. Toda doença que é transmitida por animais é chamada de zoonose. No aparelho urinário do rato, naturalmente já existe a bactéria Leptospira interrogans. Quando ele faz xixi no ambiente, ele libera a bactéria. Por exemplo, teve uma vez uma questão no vestibular que era a questão do lixo em relação à leptospirose. Se tem lixo na rua, atrai ratos. Os ratos fazem xixi no lixo. Quando vem a água da chuva, leva o lixo para o bueiro. Aí o lixo entope o bueiro. A água fica, né, aprisionada ali, fica armazenada na rua, fica sobre a rua, fica acumulada ali na rua. E a pessoa vai andar sobre aquela água, a bactéria entra pela pele ou pelas mucosas. E as pessoas pegam a leptospirose, que é uma doença grave, a leptospirose. Outra doença que matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo todo foi a peste negra ou bubônica, que também é uma zoonose. Ela não é transmitida pelo rato, ela é transmitida, fica atento, a bactéria Yersinia pestis, que causa a peste negra ou bubônica, ela é transmitida pela pulga do rato. O rato morre com essa doença, os seres humanos também morrem com essa doença. Então é a pulga do rato que transmite a peste bubônica. Só que quanto mais rato tiver na cidade, como tinha nessa época aí, mais pulga vai ter. E essas pulgas vão picar as pessoas. Isso aqui são as pessoas que cuidavam dos doentes, eles usavam essa máscara e nesse bico aqui deles, aqui, pessoal, tinha ervas para poder purificar o ar, porque o ar era muito fedorento, pútrefo, né? Um cheiro bem desagradável, bem pútrefo. Por quê, professor? Porque libera pus demais. Os nódulos linfáticos, eles incham e ficam cheios de pus. Eles cortavam esses nódulos linfáticos, exprimiam esse pus e tinha aquele odor no ar muito forte. Eles usavam isso aqui com ervas para poder tentar amenizar o cheiro, tá bom? As ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis causadas por bactérias. Nós temos a gonorreia ou blenorragia, que no interior é chamada de esquentamento, a sífilis ou cancro duro. Lembre-se, se a pessoa tiver sífilis, a mulher grávida, ela pode passar para o feto. É uma transmissão vertical, quando é da mãe para o filho. E toda doença que a criança, que o indivíduo desenvolve na gestação é chamada de doença congênita. E a outra é o cancro mole. Ambas são doenças causadas por bactérias e transmitidas por relação sexual. E aqui eu botei um quadro final na tua apostila, volume 1, tem a descrição dessas doenças. Eu coloquei aqui um quadro das principais bacterioses: a Hanseníase ou lepra, a difteria, a febre tifoide, o coqueluche, a tuberculose, a pneumonia bacteriana, a meningite meningocócica, que é muito grave, e o tétano, que nós já ouvimos falar. A Hanseníase não tem vacina, difteria, febre tifoide, coqueluche, tuberculose tem vacina, meningite meningocócica tem vacina e tétano tem vacina. Galerinha, show do CPC! Espero que vocês tenham gostado da aula. Por favor, façam a atividade que está aí proposta para vocês. E qualquer dúvida, encaminhe para mim, tá bom? Nós temos um plantão Tira Dúvida, ou então manda para o meu Instagram, @Billfortes. E se liga aí que a aula é show! Valeu, pessoal!